Gosto muito desta frase em inglês. Recording in progress. Já está a gravar neste momento. E eu, como sempre, vou partilhar a tela eh, com o PowerPoint que me ajuda nesta conversa convosco. Não é isto que eu quero, é exatamente este. Pronto. E vou pôr em ecrã gigante, digamos assim, para, pronto, para se poder ver melhor. Então, eu hoje vou falar sobre vou partilhar convosco sobre um outro atributo de Deus, que é daqueles atributos que nós mais falamos, claro que nos foi ensinado desde pequenos, nas catequeses, na família, e que nós mais escutamos até, digamos assim, na liturgia da Igreja, nas orações, a omnipotência. Deus é omnipotente. Deus é todo-poderoso. Simplesmente, eu penso que é justo e necessário combinarmos a omnipotência de Deus com um outro atributo, o atributo da sua misericórdia. Deus é omnipotente, mas é também misericordioso. E é isso é que faz também do Deus cristão, digamos assim, do Deus da afirmação bíblica, do Deus de Jesus, alguém realmente apetecível. É mesmo apetecível. É um Deus todo-poderoso, mas totalmente misericordioso. E, portanto, combinar essas duas facetas, digamos assim, do Deus em quem acreditamos, acho muito importante. Só para verem como esta característica, ou este atributo da omnipotência é do mais comum que nós estamos constantemente a afirmar na nossa fé, nas nossas orações. Abri aqui o missal dominical, o antigo, aquele pequenino, popular, não é? A gente abre em qualquer página de qualquer oração, temos sempre essa afirmação da omnipotência. Sei lá, Prefácio Pascal, sim. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente. Prefácio da Ascensão. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente. Agora, abrindo de uma oração, sei lá, de uma oração do domingo, do nono do tempo comum. Deus Todo-Poderoso e Eterno. Nós estamos constantemente a rezar a Deus e a confessar a nossa fé em Deus como em alguém que é todo-poderoso, que é omnipotente. E isso faz parte realmente da nossa fé. Deus é o Criador, Deus é o Todo-Poderoso, Deus é omnipotente. Mas se nós não combinarmos a omnipotência de Deus com a sua misericórdia infinita, nós vamos ter uma imagem de Deus muito pouco cristã, muito pouco evangélica, muito pouco bíblica, no fundo. Bom, avancemos então, e eu vou apresentar aqui dois textos, que são os que estão aí anunciados, o Salmo 86 e o livro da Sabedoria, no capítulo 12, onde se fala justamente dessas duas grandes características do Deus em quem acreditamos. A omnipotência, mas, por outro lado, a bondade e misericórdia. Diz o texto do livro da Sabedoria: pois o teu poder é o princípio da justiça, e o teu domínio sobre tudo te torna indulgente para com todos. Demonstras a tua força a quem não crê no teu poder e confundes a ousadia de quem a reconhece. Mas tu, que dominas a tua força, julgas com bondade e nos governas com grande indulgência, pois podes usar o teu poder quando quiseres. Deus é todo-poderoso, mas manifesta o seu poder ao julgar com bondade, ao governar com indulgência. E, portanto, o poder de Deus manifesta-se, de certa maneira, na sua bondade, eu diria até fraqueza. Fraqueza.
o que é algo profundamente cristológico, bíblico, não é? Também Jesus mostra todo o seu poder e toda a sua divindade e toda na fraqueza da cruz. Não é? Bom, hum, a outra afirmação que aqui trago é do Salmo 86. Senhor, meu Deus, de todo o coração hei de louvar-te e glorificar o teu nome para sempre, pois a tua misericórdia foi grande para comigo. Livraste a minha vida das profundezas da morte. Tu, Senhor, és um Deus misericordioso e compassivo, paciente e grande em bondade e fidelidade. Cá está, a mesma afirmação. Deus, com todo o seu poder, triunfa do mal, triunfa da morte, livra-nos do mal com todo o seu poder, mas sem deixar de ser sempre um Deus misericordioso e compassivo, paciente e grande em bondade e fidelidade. Aliás, esta, não sei se em algum dia também ainda também já poderia ser só amanhã, se em algum dia falo um pouco disso, mas de facto há um binómio que nos aparece na Sagrada Escritura, nomeadamente no Antigo Testamento, há um binómio que fala de Deus sempre como misericordioso e compassivo. Lento para a ira, lento para a ira, lento para a ira, rico em misericórdia e leal, Deus clemente e compassivo, misericordioso e compassivo. Bom, eh, portanto, Deus manifesta a sua grande omnipotência eh, através da sua bondade. Não com armas na mão, mas através do amor. É aí que Deus mostra que tem todo o poder. Como dizia ali aquela primeira leitura, tu demonstras a tua força a quem não crê, mas tu que dominas a tua força julgas com bondade, né? E governas com grande indulgência. Eu, às vezes, enfim, para falar desta realidade, faço uma comparação. Uh, um pai e uma mãe, quando querem discutir com os filhos para os corrigir em alguma coisa, se falam com uma voz muito exaltada, isso pode ser sinal de que não estão muito seguros. Se falam tranquilamente, se falam com muita serenidade, é porque estão absolutamente seguros da força do seu argumento, não é? O que faz lembrar também uma história que se conta, e parece que é verdade, de um professor universitário que, ao dar as aulas, usava uma sebenta muito velha, muito velha, muito velha. E um dia não renovava o seu ensino. Um dia os alunos apanharam-lhe a sebenta e viram que num determinado lugar, escrito à margem, estava escrito assim: aqui aumentar a voz porque o argumento é fraco. Quer dizer, nós quando estamos perfeitamente seguros de algo, quando temos o poder de dominar uma determinada matéria, nós estamos muito mais serenos, falamos com muito mais tranquilidade, não precisamos de nos exaltar, não é? E é um pouco através desta analogia que eu acho que nós podemos contemplar e confessar a nossa fé neste Deus, que tem todo o poder, simplesmente usa-o através do amor e da bondade, e não através das armas da mão. Não precisa, Deus não precisa de usar armas para mostrar o seu poder. Deus mostra o poder quando ama. Nesse sentido, há uma oração lindíssima, lindíssima, acho eu, e que tem muito a ver com isto que estamos a conversar, que nos aparece no domingo 26 do tempo comum, e portanto, seja o ano A, o ano B ou o ano C, todos os anos, no domingo 26 do tempo comum, antes das leituras, como vocês sabem, há uma oração, chama-se oração coleta. Ora bem, portanto, a missa começa com uma saudação inicial, depois há o pedido de perdão, o Senhor tem piedade, depois aos domingos há o glória, enfim, nas festas, o glória, e depois há uma oração, que se chama a oração coleta, antes das leituras. E nessa oração coleta, do domingo 26 do tempo comum, começa assim: Deus, que dais a maior prova do vosso poder quando perdoais e vos compadeceis. Ora, é justamente isto que nós estamos aqui a partilhar, a falar e a partilhar. Deus tem todo o poder.
Mas quando é que Deus mostra todo o seu poder? Quando é que ele dá provas do seu poder? Quando perdoa e quando se compadece. Como é que nós podemos deixar de dizer que isto é um Deus apetecível? Não, não, não pode haver melhor, como costuma dizer o Frei Bento. Arranjem-me uma religião melhor, um Deus melhor, que eu mudo-me já hoje. Mas é que nós não conhecemos realmente um Deus mais apetecível do que este que nós temos. Ora bem, toda a Bíblia, digamos assim, pelo menos na sua esmagadora maioria, embora haja uma progressão ao longo do Antigo Testamento, até se chegar à perfeição do Novo Testamento, toda a Bíblia nos vai falando deste Deus todo-poderoso, mas também todo misericordioso. E, portanto, o poder de Deus manifesta-se junto com a misericórdia e o perdão. Há um livro que eu aqui cito antes de passar a alguma consideração desta realidade do Novo Testamento. Há aqui um livro que eu aqui cito do Antigo Testamento, que é o livro do profeta Oseias, que me parece uma história paradigmática. Claro que nós nem sabemos exatamente, historicamente, o que é que se terá passado e o que é que foi exatamente a vida do profeta Oseias. Mas o que o livro nos conta, e portanto o que ele nos quer ensinar, e isso é que é importante, não é? Já sabemos que a Bíblia nós não temos que perguntar isto foi verdade ou mentira. Não, nós temos é que perguntar o que é que isto nos quer dizer, o que é que isto nos quer ensinar. Para a história do profeta Oseias é esta: Deus diz-lhe, tu apanha uma prostituta, que se chama Gomer, casa com ela, e pronto. Isto é simbólico do quê? E vais-lhe ser fiel, apesar dela ser infiel. E, portanto, a história do profeta Oseias é para simbolizar que Deus está casado com os seres humanos, neste caso com o povo hebreu, com o povo de Deus, mas no fundo está casado com todos nós. Deus tem uma aliança com todos nós. E apesar das nossas muitas infidelidades, Deus perdoa. Deus não se separa de nós. Deus não nos larga da sua mão. Deus perdoa-nos e continua a apostar em nós. É uma história lindíssima que até vale a pena ler. O livro não é muito grande, este livro do profeta Oseias, por isso é considerado um profeta menor, porque não é dos livros maiores. Os maiores são Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, enfim, bom. São 4 os maiores. Os 12 menores são livros mais pequenos, mas são menores não porque não tenham importância, mas porque são mais pequenos, né? Quantitativamente falando, não é? Por exemplo, este do profeta Oseias, é ele que inventa a tal imagem, que depois é desenvolvida por muitos, a tal imagem de que Deus, em relação ao seu povo, está casado. Deus desposou o seu povo. Não é? A relação de Deus com os homens e mulheres, claro, é de um matrimónio. O profeta Oseias, uma ideia lindíssima, depois é dizer. Portanto, estão a ver, os profetas menores menores no sentido que os livros são mais pequenos, eles têm muitas vezes pois, grandes ensinamentos. Entretanto, eu passaria a considerar esta misericórdia acolhedora de Deus, este poder de Deus que se manifesta com misericórdia, passaria a meditá-lo um pouco no Novo Testamento, a partir de alguns casos paradigmáticos. Eu volto a dizer, podemos escolher outros exemplos. Eu escolho aqui 3 exemplos do Novo Testamento onde nós vemos esse poder misericordioso de Deus em ação. Os casos dos encontros de Jesus com Nicodemos, com Zaqueu e com a mulher adúltera, a tal como nos aparece no capítulo 8 de São João. Há várias mulheres adúlteras nos evangelhos e às vezes até se confundem umas com outras. Enfim, bem. Esta é do capítulo 8 de São João. Aquela que ia a correr a fugir dos homens que lhe queriam mandar pedras, etc. Bem. Nestes 3 casos de encontros de Jesus, com Nicodemos, com Zaqueu e com a mulher adúltera, nós verificamos a misericórdia acolhedora de Jesus, ou de Deus na pessoa de Jesus. Mas há diferenças, de pormenor, não é? Mas até é interessante ressaltar. Jesus acolhe a qualquer hora. Jesus está sempre disponível. Deus está sempre disponível. Mais um motivo
para dizermos que Deus é um Deus mesmo apetecível. Deus não tem um horário de funcionamento, não é? Deus não tem um horário de secretaria. Deus atende a qualquer hora, está connosco permanentemente, omnipresença, não é? Como ontem falávamos. Com Nicodemos, acolhe-o, conversa com ele de noite. Nicodemos buscou de noite. Com Zaqueu, é ao fim da tarde, para um jantar. Jesus lá vai à casa dele. Não é? Com a mulher adúltera, é ao fim da manhã, meio-dia, é durante o dia. Mas Jesus encontra-se com as pessoas em qualquer hora. Depois também Jesus acolhe em modalidades diferentes. Acolhe, por exemplo, quem vem ter consigo, como Nicodemos, com um encontro programado, ou a mulher adúltera, num acaso, não é? Uma coincidência. Ou então Jesus faz-se acolhido, como no caso daquele. Jesus não espera que venham ter consigo, Jesus vai a ter com as pessoas. Como no caso de Zaqueu, Jesus diz: desce da árvore, vai lá para a tua casa, desce da árvore, vai para a tua casa, que eu logo quero ir lá, estar contigo. Né? Para depois o acolher lá, mas pedindo primeiro o acolhimento de Zaqueu na sua casa, que depois até lhe dá um grande jantar, enfim. Portanto, Jesus acolhe com combinação prévia, como estamos a ver, ou na surpresa. Com Nicodemos e Zaqueu a coisa estava combinada, com a mulher adúltera é alguém que aparece de surpresa ali diante de Jesus. Mas, havendo estas diferenças destes encontros de acolhimento misericordioso de Jesus, também há algumas semelhanças, características comuns nas três narrativas. Em primeiro lugar, há sempre um espírito de abertura, de inclusão a todo tipo de pessoas. Diferentes estratos sociais, diferentes posturas face à religião, diferentes géneros, diferentes culturas, não é? Homens e mulheres, estratos sociais diferentes. A mulher adulta não tinha o mesmo estrato social do Zaqueu, que era um chefe de publicanos, um homem riquíssimo, não é? Diferentes posturas face à religião, o que é um doutor da lei, como o Nicodemos, tão diferente de uma mulher adulta, ou até de um Zaqueu, não é? Portanto, mas todo essa panóplia, digamos assim, de pessoas, todo esse conjunto diverso de pessoas é acolhido. Portanto, isto significa que há um espírito de inclusão, abertura a todo tipo de pessoas. Não é? Deus não é apenas de alguns e para alguns. Jesus é para todos. Aliás, Jesus, que veio para as ovelhas perdidas da casa de Israel, também esteve com muitos estrangeiros e até disse, algumas vezes, que viu mais fé fora do povo de Deus, fora de Israel, do que em Israel. Não é? Bom, depois, estes encontros mostram que o poder de Deus, manifestando-se numa misericórdia acolhedora, é de total disponibilidade. Não há limites de tempo, de lugar, portanto, pode ser de manhã, à tarde, pode demorar mais tempo, menos tempo. O encontro com a mulher adulta não foi tão longo como o jantar em casa de Zaqueu, ou como a conversa com Nicodemos, não é? Bom, depois há um... tenho que tirar aqui o som ao Frei Marcos, que está a fazer muito barulho. Pronto, já está. Depois há um imenso interesse pelo interlocutor. Né? Jesus põe-se à escuta e põe-se ao seu nível, não é? Quer dizer, Jesus podia falar sobranceiramente, como alguém mestre que apenas quer ensinar. Não, Jesus põe-se ao nível das pessoas. Até, por exemplo, no encontro da mulher adulta é muito interessante. Jesus até várias vezes está sentado, levanta-se, volta a sentar-se, no chão. Não é? Jesus põe-se ao nível das pessoas para as escutar. Jesus escuta Nicodemos, dialoga com ele, escuta o que Jesus tem muita coisa a dizer, mas também escuta aquilo que Nicodemos lhe diz, não é? Portanto, um interesse pelo interlocutor. Depois há um acolhimento misericordioso e compassivo. Isso é inegável, não é? Jesus não condena. Jesus não condena. Jesus vem para salvar. Aliás, no final, justamente, do capítulo 3 de São João, do Evangelho de São João, no final da conversa com Nicodemos, há uma reflexão que diz: porque Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para salvar o mundo.
E, portanto, essa é a atitude. O poder de Deus manifesta-se salvando, não é condenando, não é castigando, não é batendo, não é com armas na mão, é libertando e salvando. Aí é que se vê o poder imenso e maravilhoso de Deus. E, portanto, Jesus acaba por usar muitas vezes esta expressão: eu não te condeno. Não é? O caso da mulher adúltera é uma passagem lindíssima, não é? Onde é que estão aqueles que te condenavam? Aqueles que andavam atrás de ti com pedras na mão? E a quem Jesus disse: quem não tiver pecados, que atire a primeira pedra. E a mulher disse: bom, foram-se embora. Então já não tens ninguém que te condene. Não. E Jesus diz: eu também não te condeno. Embora depois diga qualquer coisa, que é o que vem a seguir. A misericórdia bondosa, não é, de Deus, esse imenso poder manifestado misericordiosamente, não deixa também de ser exigente. Jesus perdoa, o Filho de Deus perdoa, mas pede conversão, não é? Pede mudança de vida. É um desafio à conversão, esse acolhimento misericordioso, como uma abertura de novos horizontes, como um novo sentido de vida. Tens de nascer de novo, diz ele a Nicodemo. Nicodemos, tu sabes muito, mas tens que nascer de novo. O quê? Então, mas eu sou velho, tenho que voltar para a barriga da minha mãe para voltar a nascer. Tens que nascer do Espírito, tens que nascer de novo, tens que dar volta à tua cabecinha, ao teu coração, não é? Tens que nascer de novo. Portanto, conversão, conversão. À mulher adulta diz: quem é que condena? Ninguém, já se foram embora, eu também não te condeno. Agora, vai e não voltes a pecar. Né? No caso de Zaqueu, também é evidente, quer dizer, não estão lá estas frases, mas qual é o resultado da conversa de Jesus com Zaqueu e daquela jantarada lá em casa dele? O resultado é a conversão de Zaqueu. Porque no fim do jantar, Zaqueu diz: Senhor, eu vou dar metade dos meus bens aos pobres e a quem prejudiquei vou dar 4 vezes mais. Converteu-se, converteu-se. E, portanto, Jesus, a bondade misericordiosa de Deus, manifesta-se em perdão e em abertura de horizontes de vida. E, portanto, pedido de conversão, porque só na conversão é que nós nos abrimos a outros horizontes de vida. Não é? Aliás, é muito engraçado. Reparemos, por exemplo, naquele texto, lembro-me agora, mas naquele texto do capítulo 8 de São João, da mulher adúltera, Jesus abre horizontes de vida àquela mulher. Vai e não voltes a pecar. Nós não sabemos o que é que aconteceu àquela mulher. Será que ela deixou de ser uma mulher de má vida? Não sabemos. Os evangelhos não falam mais disso. Mas Jesus perdoou-lhe misericordiosamente e abriu-lhe a possibilidade de uma outra vida. Abriu-lhe um horizonte de vida. Mas não fez isso só com a mulher. Quando Jesus diz aos homens que a perseguiam com pedra, quem não tiver pecados que atire a primeira pedra, Jesus também abriu um novo horizonte de vida, um novo sentido de vida àqueles homens. O que é que aconteceu a esses homens? Continuaram a ser pessoas que perseguiam os mais pobres, os mais infelizes, continuaram a ser pessoas que, defendendo a lei, teoricamente, depois não queriam saber da prática da bondade, digamos assim, ou do perdão. Nós não sabemos, mas pelo menos Jesus abriu-lhes um horizonte de vida. A conversão é sempre a abertura de um novo horizonte de vida. Bom, e portanto, temos aqui então essa característica maravilhosa da bondade de Deus misericordiosa, desse poder de Deus que se manifesta na misericórdia. Como vocês sabem, e para terminar esta primeira parte, antes de passar à questão do perdão, digamos assim, a misericórdia de Deus, a palavra de Deus misericordioso, remete para a palavra misericórdia. A palavra misericórdia é uma palavra que se compõe, vem do latim, não é? Que se compõe de miserácio e córdias, portanto, a questão da miséria e a questão do coração, não é? A realidade do coração. E, portanto, a misericórdia, no fundo, até etimologicamente falando, é justamente, é muito bonito, não é? Fala, aponta para um coração atento às misérias. Um coração atento às misérias. E, portanto, transforma-se num sinal de compaixão. Ora, cá está. O Deus omnipotente significa um Deus de compaixão, ao mesmo tempo. Não é? Ora, o Deus omnipotente
que manifesta a sua omnipotência na bondade misericordiosa, também a manifesta no perdão. E, portanto, nesta segunda parte da nossa conversa, da minha partilha, lembraria um pouco essa afirmação, essa confissão de fé num Deus extremamente apetecível porque perdoa, porque é bom para connosco e nos perdoa. Está aí um quadro, parece uma ardósia, não é? Dos antigos quadros das escolas, onde está o 70 vezes 7, que vem num texto, não é? Da Bíblia, que eu já até já lembrarei, já situarei, e que nos fala do perdão infinito, do perdão sempre, não é? Já sabemos que 70 vezes 7 não quer dizer 490, mas quer dizer sempre, não é? Bom, então, olhemos para esses dois textos que aí estão anunciados, ambos do capítulo ambos do Evangelho de São Mateus, no capítulo 6 e depois no capítulo 18. O capítulo 6 é a afirmação do Pai Nosso, onde se fala do perdão, e o capítulo 18 é aquela parábola de Jesus sobre, num diálogo com Pedro, sobre quantas vezes devemos perdoar. Diz então o texto do Pai Nosso, e a versão dos outros evangelhos é muito parecida, dos sinóticos, do Pai Nosso. Pai Nosso, perdoa as nossas ofensas como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Portanto, um pedido de perdão a Deus, e acreditando que Deus perdoa, e um compromisso da nossa parte de também perdoarmos a quem nos ofende. Depois, o famoso capítulo 18 de São Mateus, onde se fala do perdão 70 vezes 7. Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, se o meu irmão me ofender, quantas vezes lhe deverei perdoar? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino do céu é comparável a um rei que quis ajustar contas com os seus servos. Logo ao princípio trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos, não tendo como pagar, o senhor ordenou que fosse vendido com a mulher, os filhos e todos os seus bens, a fim de pagar a dívida. O servo lançou-se então aos seus pés, dizendo: Concede-me um prazo e tudo pagarei. Levado pela compaixão, o senhor daquele servo mandou-o em liberdade e perdoou-lhe a dívida. Ao sair, o servo encontrou um dos seus companheiros que lhe devia 100 denários. Segurando-o, apertou-lhe o pescoço, sufocava-o, dizendo: Paga o que me deves. O seu companheiro caiu a seus pés, suplicando: Concede-me um prazo que eu te pagarei. Mas ele não concordou e mandou-o prender, até que pagasse tudo quanto lhe devia. Ao verem o que tinha sucedido, os outros companheiros, contristados, foram contá-lo ao seu senhor. O senhor mandou-o então chamar e disse-lhe: Servo mau, perdoei-te tudo o que me devias, porque assim me suplicaste. Então não devias também ter piedade do teu companheiro como eu tive de ti? E o senhor, indignado, entregou-o aos verdugos até que pagasse tudo o que devia. Assim procederá convosco meu Pai Celeste, se cada um de vós não perdoar ao seu irmão do íntimo do coração. Ora, temos então aqui duas passagens bíblicas, ambas de São Mateus, que nos falam do perdão, do perdão. Do perdão que Deus tem para connosco e que se manifesta ao longo de toda a Bíblia e particularmente no Novo Testamento, com Jesus, a perdoar a tudo e todos, não é? Embora pedindo conversão. E essa atitude de perdão de Deus é desafiadora para que nós também perdoemos uns aos outros. E, portanto, perdoarmos 70 vezes 7, perdoarmos sempre como Deus perdoa sempre. Então, destacar aqui duas ou três ideias e depois terminar com uma frase muito bonita do Papa Francisco sobre o perdão. Em primeiro lugar, Deus perdoa infinitamente. E é isso que nos salva. Se Deus não nos perdoasse infinitamente, nós estávamos perdidos. Porque nós, por melhorzinhos que sejamos, por mais santinhos, entre aspas, que sejamos, nós sempre somos muito pecadores. E, portanto, se não é o perdão infinito de Deus, estamos perdidos. Não temos hipótese. Não é? Portanto, Deus perdoa infinitamente e por isso é um Deus mesmo apetecível. Não é? Jesus desafia-nos a perdoar. Para, no fundo, vivermos à imagem de Deus, mas também para ser felizes. Já lá vamos, já lá vamos. Quando nós perdoamos é que podemos ser felizes. Vou terminar a conversa com o desenvolvimento dessa ideia.
Mas para já, Jesus desafia-nos a perdoar para sermos santos como Deus é santo e para sermos misericordiosos como o Pai do céu é misericordioso. Esta palavra misericordiosos como o Pai do céu é misericordioso aparece nos Evangelhos, nomeadamente em São Lucas, e esta afirmação, este desafio de sermos santos como Deus é santo, aparece-nos na primeira carta de São Pedro, portanto, no Novo Testamento, como recuperação, como citação de uma afirmação que aparece no livro do Levítico, no Antigo Testamento. Lá é que aparece em primeiro lugar, sede santos como eu, vosso Deus, sou santo. E depois São Pedro, no Novo Testamento, uma das suas cartas, então, repete esta afirmação do Levítico, pedindo, exortando a que sejamos santos como Deus. Eu às vezes brincando, digo assim, nós não precisamos nem de ser nem mais que Deus, nem menos que Deus. Basta-nos ser igual a Deus. Ser santos como Ele é santo. Não é preciso nem mais nem menos. Basta isso, não é? Que é isso que nos é pedido no Novo Testamento e que nos é pedido por Jesus. E, portanto, para sermos santos como Deus é santo e perdoarmos como Deus perdoa, rezamos o Pai Nosso. Senhor, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Jesus, no Novo Testamento, nós temos esse testemunho, não é? Permanente do perdão de Jesus. Não é? Eu escolhi aqui 2 ou 3 exemplos, mas Jesus está constantemente a perdoar, não é? Para além de dizer perdoai sempre, 70 vezes 7, Jesus perdoa a mulher adúltera em casa de Simão, quando também lá estava no jantar. Simão era um chefe de fariseus, e esta mulher adúltera, lá está, não é a tal do capítulo 8 de São João, é uma que vem ali, à casa de Simão, e depois se põe a chorar e ele, sobre os pés de Jesus, e a limpar os Jesus com os cabelos, e a pôr-lhe os ungüentos e os perfumes. Pronto, é outra mulher pecadora. Que a tradição depois erradamente confundiu com a Maria Madalena. Essa, e por isso até usamos a expressão chorar como uma Madalena, não é? Mas essa mulher não tem nada a ver, não tem nada a ver com a Madalena. Com a Maria Madalena. Pronto. Eu às vezes faço assim umas introduções, é muito simples, é porque eu estou a ouvir um ruído e vou tentar ativar o mudo, portanto, desligar o microfone das pessoas. Bom, portanto, Jesus perdoa a toda a gente, perdoa essa mulher, perdoa o paralítico de Cafarnaum. Nesse texto até é muito bonito, porque há ali uma salvação integral do ser humano, uma salvação material, digamos assim, e espiritual, porque Jesus cura o paralítico, mas dizendo, para que vejam que o Filho do Homem tem o poder de perdoar os pecados, eu te digo, levanta-te e anda. Portanto, a cura de Jesus é material, perdão, a cura da paralisia, mas espiritual também, perdoando os pecados. Não é? Perdão. Depois Jesus perdoa até no extremo àqueles que o crucificam. Não é? Jesus pede a Deus, Pai, não lhes imputes este pecado, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Isto é uma coisa extraordinária. Não é? Curiosamente, o livro dos Atos dos Apóstolos, que é escrito por São Lucas, o que escreveu também o terceiro Evangelho, diz que o primeiro mártir cristão disse exatamente as últimas 2 frases, são exatamente as últimas 2 que Jesus também disse. Não é? Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E Santo Estevão, quando está a ser morto, o primeiro mártir cristão, não é? Meia dúzia de anos depois da morte e ressurreição de Jesus, tanto quanto sabemos, uma no ano 30, outra no ano 36. As últimas palavras de Estevão, quando está a ser apedrejado, é também: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem, e Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Mas, portanto, o Filho do Homem tem na terra o poder de perdoar os pecados. Até porque, e por isso perdoou, permanentemente, até porque, como dizia o capítulo 3 de São João, que eu lembrava há pouco, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para perdoar, para salvar o mundo em todos os sentidos. O perdão é então uma atitude que nos faz semelhantes a Deus. Deus perdoa. Deus é omnipotente, manifestando o seu poder no perdão. Se nós perdoarmos, somos santos como Deus é santo.
Somos misericordiosos como Deus é misericordioso. Portanto, o perdão é uma atitude que nos faz semelhantes a Deus. O perdão é também uma condição indispensável, entre outras, para a reconciliação. A festa da reconciliação carece de várias condições. Carece de arrependimentos, carece da conversão, carece muitas vezes do pedido de desculpa, da confissão do pecado. Portanto, a festa da reconciliação carece de várias condições, mas uma delas é fundamental, é o perdão. Sem perdão, não há reconciliação. E por isso nós vemos todas estas guerras que a gente está a ver e que sempre houve, desde o princípio do mundo. Sem perdão, não há verdadeira reconciliação. E sem perdão, portanto, mais cedo ou mais tarde, reacende-se. Reacende-se o fogo da guerra. Portanto, perdoar é também passaporte para a possibilidade da reconciliação. E o perdão, portanto, é possibilidade de paz, de alegria, de fraternidade. Sem perdão é impossível haver paz, cada um fica na sua, cada um fica na guerra com o outro. Quem fica na sua e não no amor e na comunhão com o outro não tem alegria, não tem alegria. Portanto, o perdão é que é a possibilidade da alegria e o perdão é a possibilidade da fraternidade. Sem perdão, nunca mais nos tornaremos ou conseguiremos viver como irmãos. E então, eu gostava de terminar esta nossa conversa hoje, então parece que um bocadinho mais breve que noutros dias, com um texto lindíssimo, profundo e de uma verdade existencial extraordinária, que é um texto, uma afirmação do Papa Francisco sobre o perdão, muito relacionando com o perdão dentro da família, da realidade familiar, mas que se aplica a todas as situações. Isto que o Papa disse foi pronunciado no Encontro Mundial das Famílias, que ocorreu no Brasil, em 2015, e nessa altura, nesse Encontro Mundial das Famílias, o Papa falou do perdão, volto a dizer, relacionando ao contexto familiar, mas que para nós serve para todos os contextos. Então, diz ele assim: não existe família perfeita. Não temos pais perfeitos, não somos perfeitos, não nos casamos com uma pessoa perfeita, nem temos filhos perfeitos. Temos queixas uns dos outros, decepcionamos uns aos outros. Por isso, não há casamento saudável, nem família saudável, sem o exercício do perdão. O perdão é vital para a nossa saúde emocional e sobrevivência espiritual. Sem perdão, a família torna-se uma arena de conflitos e um reduto de mágoas. Sem perdão, a família adoece. O perdão é a asepsia da alma, a faxina da mente e a alforria do coração. Quem não perdoa não tem paz na alma, nem comunhão com Deus. A mágoa é um veneno que intoxica e mata. Guardar mágoa no coração é um gesto autodestrutivo. É autofagia. Quem não perdoa adoece física, emocional e espiritualmente. É por isso que a família precisa de ser lugar de vida e não de morte. O território de cura e não de adoecimento. Palco de perdão e não de culpa. O perdão traz alegria onde a mágoa produziu tristeza. O perdão cura onde a mágoa causou doença. E eis porque, termino então esta minha partilha de hoje, eis porque a atitude de um perdão bondoso não só
nos torna semelhantes a Deus que nos perdoa, não só mostra que exercemos todo o poder que tínhamos até para outras atitudes sem ser o perdão, mas que mostramos o nosso poder perdoando. O perdão, no fundo, é o passaporte não só para uma minha reconciliação com o outro, mas para a minha própria paz, para a minha própria alegria, para a minha própria saúde, como diz aqui o Papa. Quem não perdoa perde a saúde. E a saúde física, emocional e espiritual. E, portanto, o perdão vem apenas em nosso auxílio, quer dizer, o perdão é para o nosso ganho. Não é apenas para mostrar uma atitude de muita bondade para com outros, é um ganho para nós. Quem vive na mágoa e não no perdão está doente. Não é feliz. Não é feliz. Pronto, aí eu terminava esta minha partilha de hoje desta maneira, com esta frase bonita do Papa, acho que é das, das coisas mais bonitas que podemos dizer sobre esta realidade. E pronto. E agora então, como habitualmente, se alguém quiser participar, partilhar alguma coisa, dizer uma ideia, pôr uma questão, pois é livre de o fazer, muito bem. E já sabem que para tal basta clicarem no vosso microfonezinho e todos vos escutamos. Estava a ver aqui o chat, mas não é nada de especial. Não é fácil Vamos ouvir o Papa, Jesus, os apóstolos, o que a gente tem mais a dizer? Estou a ver assim alguém de fundo, mas... Muito bem. Pronto, ficamos por aqui. Hoje terminamos um bocadinho mais cedo e vamos ter um bom resto de noite. Até amanhã, está bem? Vou interromper. Até amanhã. Boa noite, bom Noite. fim de Até semana. amanhã. Muito bom fim de semana. Até amanhã. Adeus, adeus. Muito bem. Obrigado. Amanhã Obrigado. dá. Amanhã ainda há, sim.